Então, vamos agora, em luz pares, ao terceiro da pauta. É o processo 060-0374-2020, procedência Sailândia, relator juiz José Joaquim Figueiredo dos Anjos, recurso eleitoral, registro de candidatura, DRAP, recorrente Vilma da Silva Barbosa, advogados Admiel Gomes Neto e outros, recorrido coligação compromisso com a Sailândia, interessado Aloysio Silva Souza, Joaquim Ramos Júnior, advogado Dr. Carlos Eduardo Barros Gomes e outros, advogado do recorrido e interessado, que é o Dr. Carlos Eduardo Barros Gomes e outros. Pedido de vista do juiz José Gonçalves de Souza Filho na sessão de 24 de novembro, após o voto do juiz relator pelo conhecimento e provimento do recurso, sendo acompanhado pelo juiz Ronaldo, de Estevam. Os demais membros aguardam o voto visto. Com a palavra eminente, doutor Gonçalo, autor do pedido de vista. Senhor presidente, bom dia a todos, colegas. Parabéns aí pela eleição, pelo resultado. Foi bastante tranquila a eleição, Resultado não dos candidatos, que isso aí nós não temos interesse, mas o resultado prático, que temos uma eleição bastante tranquila. Tá? Parabéns aí. Obrigado, doutor Ronaldo. Todos vocês, notadamente, os dirigentes da Corte, Barra do Tairone, Barra do Joaquim, doutor Gustavo aí, que timoneiro aí desse segundo pleito aí. Obrigado. Também desejo boa recuperação do doutor Bruno, do doutor Juraci, espero que já esteja recuperado, e que essa pandemia não atinja os demais, o doutor Lavinha também. Bom dia, doutor Ronaldo. Bom, senhor presidente, após o voto, vou ler aqui meu voto, tá? O voto visto. Após o voto do desembargador José Joaquim, acompanhado pelo doutor Ronaldo, pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de reformar a sentença proferida pelo juiz da 71ª Zona Litoral de Açailândia, indeferir o DRAP da coligação Compromisso com a Açailândia, composta pelos partidos PSDB, Republicano, PT, PSD e PL, pede vista dos autos para melhor análise. Como já relatado anteriormente, trata o caso de recurso eleitoral interposto por Vilma da Silva Barbosa, filiada ao PSDB, que compõe a coligação dos partidos dos recorridos contra a sentença proferida pelo juiz da 70ª Eleitoral, que deferiu o demonstrativo de irregularidade de atos partidários da coligação Compromisso com a Açailândia, formada para a disputa dos cargos majoritários. Em suas razões, a recorrente sustenta que os partidos mencionados decidiram coligar entre si, deliberando em convenção lançar o nome do filiado do Partido Republicano, Aloysio Silva Souza, como candidato a prefeito, e Carlos Roberto Rodrigues de Souza, filiado ao PSDB, como vice da chapa. Destaca que a reunião extraordinária, realizada em 25 de setembro de 2020, contou com a presença apenas dos presidentes das siglas e delegados da coligação. Ocasião em que se promoveu a substituição de Carlos Roberto por Joaquim Ramos Júnior, também filiado ao PSD, uma vez que o então candidato a vice-prefeito não havia obtido êxito na demanda proposta visando o reconhecimento de sua filiação partidária. Nesse contexto, aduz que a substituição do candidato não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 13 da Lei 9.504, e, além disso, deveria ter sido promovida por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos dos partidos coligados e não por seus respectivos presidentes, bem como os convencionais do PT não delegaram poderes a outro órgão para a substituição de candidato e, por isso, pleitei o provimento do recurso para o fim de indeferir o DRAP em questão. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral retificada em banco, pelo tese provimento do recurso, ao entendimento de que os presidentes e delegados das próprias agremiações partidárias deliberaram pela substituição e seguindo a jurisprudência do TSE, que vislumbra essa situação como matéria interna corpore, concluiu que não houve vício no processo eleitoral. Então, aqui, como as questões preliminares já foram superadas, eu vou direto ao mérito.
A proposta entende que caberia aos respectivos partidos a insurgência acerca da forma da escolha. Até prova em contrário, nos estatutos há poderes representativos aos presidentes de cada partido e delegado da coligação para tal deliberação. Nesse sentido, o seguinte julgado: eleições, demonstrativo de regularidade de atos partidários, coligação, atos, convenções, partido, integrante da coligação. Isso aqui é uma jurisprudência do TRE de Pernambuco. E ainda, que assim não fosse, imperioso destacar que, ante a ausência de comprovação de afronta direta aos estatutos das agremiações coligadas, por certo que a convenção e a reunião extraordinária, enquanto válida e legítima, revela-se soberana em torno das escolhas partidárias, não cabendo à Justiça Eleitoral interferir nas suas deliberações, quando não configurada flagrante violação às normas legais ou estatutárias com manifesta repercussão no pleito eleitoral. Nesse contexto, por certo, também que a competência da Justiça Eleitoral deve ser tomada de modo excepcional, sob pena de se sobrepor e intervir devidamente na decisão política tomada pelos órgãos partidários. E não é outro o entendimento preconizado pela jurisprudência do TSE, da qual se pode destacar o seguinte julgado da relatoria do atual presidente, ministro Luiz Barroso. O artigo 17, parágrafo 1º da Constituição, e o artigo 3º da Lei 9.096 asseguram aos partidos políticos autonomia e competência para decidir questões internas. Cabe à Justiça Eleitoral atuar excepcionalmente em caso de flagrante violação às normas legais ou estatutárias com inequívoco reflexo no pleito. Os partidos PSDB, Republicano, PSD e PL, em suas atas, juntadas ao DRAP em referência, fizeram constar que ficou aprovado e delegado aos membros da Executiva Municipal a competência e os poderes para promover o preenchimento das vagas remanescentes e a substituição de candidatos às eleições majoritárias e proporcionais e eventuais deliberações que ocorram durante todo o período eleitoral. Todavia, a referida deliberação não constou na ata do PT, apenas que a coligação proposta para as eleições majoritárias foi aprovada por unanimidade de votos dos convencionais, cabendo ao PL indicar o candidato a prefeito e ao PSD indicar o candidato a vice, não havendo, portanto, delegação de poder ao PT para substituir candidato. Em reunião extraordinária realizada em 25 de nove de 2020, que contou com a presença apenas dos presidentes das siglas partidárias e delegados da coligação, presente, portanto, os representantes de todas as agremiações coligadas deliberaram por unanimidade sobre a escolha da substituição de Carlos Roberto Rodrigues de Souza por Joaquim Ramos Júnior, filiado ao PSD. Apenas a ata do PT não constou a necessidade de possibilidade de substituição pela comissão executiva. No entanto, mesmo não computando o voto do aludido partido, verifica-se a configuração da maioria absoluta alcançada com o voto dos demais partidos da coligação, no total de 5. Despiciando, assim, o voto do PT para a formação da maioria absoluta em face da regra eleitoral prevista no parágrafo 2º do artigo 72 da Resolução TSE, número 23.609, que diz: nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição deverá fazer-se por decisão da maioria, podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o partido ao qual pertencia a substituição renuncia ao direito de preferência. A substituição ocorrida no dia 25 de nove, dentro dos prazos previstos no citado artigo 13, não se constitui de meio ardiloso a evidenciar traço de conduta fraudulenta, apto a ensejar a interferência da Justiça Eleitoral na seara partidária e a procedência desta impugnação, para, em consequência, determinar-se nova eleição, nos termos do artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral, tendo em vista que a chapa impugnada obteve o primeiro lugar nas eleições passadas, mas com 43,16% dos votos válidos. Com base no princípio da soberania popular, que recomenda preservar o resultado das urnas e evitar a utilização estratégica de ações eleitorais, não verifico na espécie, arrimo nas irregularidades levantadas, a configurar fraude na substituição da candidatura do vice-prefeito ou outra conduta fraudulenta, assim considerado o abuso de direito a atingir a integridade do processo eleitoral.
Diante desse cenário, impede reconhecer que as alegações da recorrente a aduzir a ocorrência de irregularidade no processo interno de escolha do candidato ao cargo de vice-prefeito requer demonstração concreta de flagrante violação às normas estatutárias, porquanto a mera alegação da sua ocorrência por tratar de matéria interna corpo, como sintetizado pela douta Procuradoria, não vicia o processo eleitoral, bem como não se revela apta e tampouco suficiente a respaldar a decisão de impugnação do DRAP da coligação, da qual faz parte seu próprio partido, como se sabe, provoca efeitos impeditivos nas candidaturas majoritárias. Nesse passo, ante o exposto, em consonância com a Procuradoria Eleitoral, pedindo todas as vênias ao ilustre relator e ao doutor Ronaldo Desterro, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso para manter deferido o DRAP da coligação Compromisso com a Açailândia, formada por os partidos PSDB, Republicano, PT, PSD e PL, para a disputa dos cargos majoritários no município de Açailândia, nos termos da sentença proferida pelo juiz da 71ª Zona Eleitoral. É como voto. Presidente. Obrigado, doutor Gonçalo. Ou não, vereador Joaquim? Como relator, presidente. Ou não? Não contesto o voto de nenhum membro. Todavia, pelo dever de lealdade, tenho que me manifestar com relação ao meu voto. Eu, ab início, já peço todas as vênias ao voto vista, o doutor Zé Gonçalo, porque o seu voto ele está à ilharga do que foi tratado aqui. O que eu tratei no meu voto não foi sobre o Poder Judiciário se imiscuir ou não em questões partidárias, interna corporis. É claro e é óbvio que não cabe ao Poder Judiciário, desde que não haja malferimento ao princípio do devido processo legal. E é exatamente o que ocorre aqui, e que Vossa Excelência não trata. Eu aqui, no meu voto, quando trouxera, tem 3 elementos que caracterizaram exatamente o deferimento. Substituição de candidato não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 13. Aqui eu não estou a fazer um desbordamento de se pode ou não intervir. Aqui eu estou me referindo à matéria de direito, com todas as vendas, Vossa Excelência, e ao doutor procurador que mudou o voto em banca. O segundo, a substituição deveria ter sido promovida por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos dos partidos coligados e não por seu respectivo presidente. Aqui é uma questão pontual. Isso aqui não é interferência interna corporis, com todas as vênias. Isso aqui é malferimento do devido processo legal. Eles acordaram, e é claro, cabe no seu estatuto decidir tudo, desde que esteja em consonância com a Carta Constitucional ou então com as leis infraconstitucionais. É isso que nós temos que verificar no nosso ordenamento jurídico. Essa coisa de dizer que não pode se imiscuir, desde que não infrinja. O Poder Judiciário está aqui exatamente para ser esse mediador, porque, senão, em se tratando de matéria interna, eu faço tudo o que quero. Tudo o que quero, desde que respeite a Constituição. Um dos fatos mais trazidos à baila, eu vou dizer aqui, é sempre regimento interno. As pessoas diziam, não, mas isso aqui está no regimento interno. Aí o que disse o Supremo? O regimento interno é lei em tese. Se o é, tem que respeitar o quê? O regramento jurídico vigente. E é isso que ocorre. Terceiros convencionais do PT não delegaram poderes a outro órgão para substituição de candidato. E, por fim, o artigo 13 é facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo de registro, ou ainda tiver seu registro indeferido ou cancelado. Ele não se enquadra. Uma razão muito simples. Ele não tinha sequer uma filiação partidária. Então, diante desses fatos, foi que nós, ao trazermos o nosso voto, assim nos posicionamos. Agradeço, presidente, como relator, só para explicar aos eminentes pares e ao eminente procurador e aos senhores advogados presentes na sessão. Não, doutor Joaquim. Doutora Lavinha. Bom dia a todos. Eu começo pedindo vênia ao nosso
relator e corregedor para acompanhar a divergência. E eu passo a explicar o meu entendimento. A primeira coisa que eu acho tendo em vista o que diz o artigo 72, e também como o corregedor colocou aqui os casos de substituição, eu entendo que se pode o mais, se pode o menos. Ora, se eu posso substituir no caso de indeferimento, de morte, por que não eu não posso fazer antes? Aquela coligação verificou o equívoco e antes mesmo do prazo corrigiu. Eu entendo, sim, por aperfeiçoado essa questão. A segunda questão aqui, eu entendo também que é matéria interna do partido. E aqui, doutor Juraci, eu vou me socorrer dos ensinamentos do doutor Marcílio, que na obra dele ele trata especificamente dessa questão. E doutor Gonçalo, só se o senhor quiser acrescer ao seu voto, porque ele está muito assim, eu fiz até um voto aqui, mas achei o seu de um brilhantismo. Agora, eu vou só acrescer aqui essa questão do doutor Marcílio quanto a essa temática específica. O que ele diz? Escolha do substituto. Aspas o tempo todo, tá? Os partidos políticos são livres para estabelecerem as regras para a escolha dos substitutos, sendo desnecessária para esse propósito a realização de convenção, como ocorre com pedido ordinário de registro de candidatura. Aí aqui ele remete ao artigo 11, caput da Lei 9.504. Essa conclusão vale para as eleições majoritárias e proporcionais. Comumente, a escolha do candidato substituto é feita pelos órgãos de direção partidária, ou... Deixa eu voltar aqui. Ou comissões executivas. Na fase da campanha eleitoral, é inviável a realização de convenção para a escolha do candidato substituto, pois, 2 pontos, terá sido ultrapassado o período previsto no artigo 8 do caput da Lei das Eleições. O prazo de 10 dias impede a realização dos preparativos para esse ato partidário coletivo. A possibilidade de problemas na operacionalização desse ato, inclusive a eventual confusão entre a propaganda intrapartidária para a escolha de substituto. Aí aqui ele remete ao artigo 36. Então, tendo em vista toda essa questão e tendo em vista também constar nas atas, está lá nas atas de todos os partidos, exceto do PT. Esse dispositivo também ficou aprovado e delegado aos membros da Executiva Municipal a competência e os poderes para a celebração de futuras coligações com os outros partidos, além daqueles expressamente mencionados. Promover o preenchimento das vagas remanescentes e substituição dos candidatos. Por todas essas razões, eu peço todas as venhas ao relator e acompanho a divergência, seguindo também o parecer do Ministério Público. Como voto, senhor presidente? Doutora Lavínia? Pois não? Diga, doutor Juraci. Pois não, doutor Juraci. Apenas presidente, doutor corregedor, demais membros, doutor Gustavo. É só para fazer apenas uma breve colocação, presidente. O parecer do Ministério Público, inicialmente, ele se dava no aspecto procedimental formal. E, nesse ponto, concordo tanto com o voto do doutor Gonçalo quanto da doutora Lavínia. Primeiro, o argumento é o seguinte, o artigo 13, as hipóteses de substituição, elas não são taxativas. Veja só que até a mera renúncia, que é um ato unilateral, possibilita a substituição, estabelecidos outros critérios, inclusive do prazo. Então, no caso aqui, o que foi? Foi lançado um candidato a vice no qual havia problema na sua filiação. Ele não tinha filiação, como vários casos que nós julgamos. O que a coligação a coligação anteviu? A possibilidade de um indeferimento posterior, que também poderia causar, seriam mais 10 dias para uma nova substituição, fez de antemão e substituiu. Então, não vejo isso como uma hipótese previamente estabelecida no artigo 13. O artigo 13 estabelece várias situações para substituição, inclusive ato unilateral de renúncia, ou seja, sem qualquer causa específica. E com relação à substituição, também, a maioria dos partidos, o que é importante? O que a legislação estabelece que haja o encaminhamento dos partidos para a forma de escolha do substituto? Que seja obedecida a coligação. O que a coligação estabeleceu? Um candidato a prefeito do Republicanos e um candidato a vice-prefeito do PSD. Foi substituído do PSD com a escolha de todos os presidentes da agremiação. Né? Efetivamente, o PT não tinha escolhido a forma de sua substituição, mas o PT
Já anteriormente tinha concordado com a coligação fosse o candidato a prefeito, que foi mantido, e do vice-prefeito do PSD. Eu não vejo vício grave, redundante, a estabelecer uma irregularidade, só para fazer esse esclarecimento. Não, doutor Bruno. Senhor presidente, eu vou pedir todas as vezes ao eminente relator para acompanhar a divergência, mas gostaria de ressaltar, senhor presidente, que, na verdade, quem vai definir essa votação é Vossa Excelência, porque se acompanhar a divergência, será 4-2. E se acompanhar o relator, haverá um empate e logo depois um voto de qualidade. De modo que estou, então, a acompanhar a divergência, transferindo para Vossa Excelência a responsabilidade quanto ao desfecho do julgamento, que parece ser um caso muito interessante. Não, obrigado. Bem, pelos debates aí já dá para concluir mais ou menos aqui o meu direcionamento, principalmente o meu posicionamento, no sentido de que essa interferência no judiciário da Justiça Eleitoral deve ser a mínima possível, realmente, nas questões, nos posicionamentos, isso desde os eleitores, desde o eleitor, do filiado e principalmente dos partidos, realmente. Então, esse ponto aí, todos já conhecem, e aí me parece que é um ponto que a matéria diz respeito ao interesse dos partidos. Essa interferência realmente judiciária, quando houver, evidentemente, séria irregularidade no cumprimento das normas legais, ou então houver prejuízo a alguém, que me parece que não está havendo prejuízo para ninguém aí também, em termos de componentes dos partidos que se propuseram a concorrer por essas eleições. E outro aspecto interessante, como bem acentuou aí o doutor Juraci, é que o artigo 13 não cria óbice realmente, digamos assim, a essa hipótese de alteração. Não tem qualquer óbice nesse sentido, entendeu? Como colocou também a doutora Lavinha. Portanto, eu peço vênia ao eminente relator e ao doutor Ronaldo para acompanhar a divergência e, logo em seguida, reiterar o voto, né, como já colocou o doutor Bruno. Como vota, eminência Paz? Bem, então... Presidente, data venha, não há necessidade de reiterar, está 4-2. Os senhores todos votaram igualzinho o voto vista, não há necessidade de... Pois não, obrigado. Presidente, eu quero acrescentar os meus votos as considerações tecidas pela doutora Lavinha. Pois não. Presidente, eu também vou apresentar meu voto em separado, presidente, o integrativo do acordo. Agradeço. Sem dúvida. Pois não, vereador aqui. Bem, então, por maioria, desprovido o recurso para manter a decisão de base e o deferimento do registro de candidatura da parte recorrida. E em consonância com o parecer do Ministério Público alterado em banca, né?